Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia! Bru, Angélica, Holanda, Vani, Dani, vamos entrar aqui na live, queridos. Amados, bom dia. Pai, amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia. E que seja uma quarta-feira de intencionalmente a gente tira um tempo de qualidade para passar com o nosso Deus, que a gente ouça as palavras de Deus, que a gente medite nas Sagradas Escrituras, que a gente declare os versículos, declare no vale de ossos secos a palavra viva e eficaz, que vai como uma flecha e transforma toda a nossa vida. E que também, queridos, aproveitando hoje, dia 20, vamos também, no nosso tempo com o Senhor, no nosso tempo onde a gente fica reservado com o nosso Deus, fazer as nossas orações, claro, e ler Provérbios 20. Aproveitando, né, queridos, que hoje é dia 20, vamos ler o capítulo de Provérbios 20. Queridos, bom dia, bom dia. Glória a Deus, querido. Bom dia, Dilane, Rafaelinha. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre um versículo de encorajamento, versículo de instrução, de orientação, que a gente encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigada pelo teu favor sobre a nossa vida, pela tua bondade, pela sua misericórdia. Obrigada, Pai, por derramar o seu amor no nosso coração através de seu Santo Espírito. Obrigada, Pai, por nos dar entendimento. Obrigada, Pai, pela paz que excede todo o entendimento. Lançamos, Pai, sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ajude-nos, Pai, a cada dia renovarmos a nossa mente pelo poder da sua palavra, pelo poder da oração, pelo poder da nossa comunhão com o Senhor. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos, Pai, porque o Senhor faz tudo novo, de novo. Agradecemos, Pai, porque o seu amor nos salva, nos restaura, nos cura, cicatriza toda a nossa alma, Pai. Obrigada pelo seu perdão completo. Obrigada, Pai, por nos alcançar. Obrigada por nos enxergar no meio da multidão. Obrigada, Pai, por enxergar em nós algo que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Obrigada pelo seu amor paternal, pela sua disciplina paternal. Agradecemos, Pai, e recebemos a sua palavra no nosso coração, que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, dentro de nós, Pai. Traga-nos consciência, Pai, a cada dia e a cada momento. Agradecemos, Pai, e pedimos para que o Senhor continue protegendo, blindando e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Obrigada, Pai, por nos guardar nas suas amorosas asas de amor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Obrigada por ter planos bons para cada um de nós. Queremos sempre, Pai, permanecermos na sua vontade, permanecermos, Pai, no centro, Pai, de todas as coisas, Pai, que o Senhor está fazendo, Pai. Que o Senhor, Pai, seja sempre o Rei absoluto nas nossas vidas, nos nossos corações. O principal, Pai, de tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai. Que em primeiríssimo lugar a gente sempre busque
o Senhor, com tudo que temos, com tudo o que nós somos. Obrigada, Pai, por ouvir a nossa oração. Obrigada por ouvir o som que sai dos nossos corações. Obrigada, Pai, por ter o melhor para cada um de nós e por nos amar de forma única, incondicional. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos e nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Que bom, queridos. A internet continuou, a internet seguiu e assim nós vamos. Oi, François, tudo bom, amigo? Que bom você aqui com a gente. Quanto tempo? WF, Rosângela. Soldada de Cristo. Roseli, bom dia, queridos. Amados, queridos, preciosos. Que a gente permaneça firme, entendendo que esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor preparou. E, amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você ama a Deus, tenha sempre isso em mente, sempre essa palavra guardada no seu coração. Por mais que venha um desafio, por mais que a gente, de repente, tenha planejado alguma coisa e algo saiu completamente fora daquilo que nós tínhamos planejado, que a gente sempre lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que os nossos olhos naturais não entendam, ainda que os nossos olhos naturais não vejam, não consigam enxergar dessa forma, porque a gente está só vendo o que os nossos olhos naturais estão vendo, o Senhor já viu toda essa história. Ele já viu o início, o meio e o fim, e a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que muitas vezes as coisas saem diferente daquilo que a gente planejava por um belo de um livramento do Senhor, porque Ele está nos protegendo, nos guardando, porque Ele é que sabe exatamente se tivesse seguido por aquele caminho como que ia acontecer, o que ia acontecer com aquela história, o que ia acontecer com aquela situação. E esse é o convite do Senhor para nós todos os dias. Esse é um relacionamento de confiança e é assim que Ele espera que a gente tenha esse relacionamento com Ele, convivência plena. Foi do jeito que queria, foi infinitamente além, glória a Deus, saiu diferente, mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu entendo que foi um livramento, eu também agradeço a Deus. A porta que Deus abre, ninguém, queridos, pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então se alegre na certeza de que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E a porta fechada muitas vezes é um direcionamento do Senhor para que a gente seja impulsionado para aquilo que Ele tem para nós, para que a gente seja impulsionado, para que a gente seja levado para aquilo que verdadeiramente está traçado pelo Senhor. Só que muitas vezes a gente fica aí agarrado no que a gente está vendo, agarrado naquele quentinho, naquele conforto, porque tá bom aqui, tá ótimo aqui. Amado, se a gente entende que está ótimo dessa forma, imagina o infinitamente mais e além que o Senhor tem para cada um de nós. É algo que a gente não consegue nem mensurar, a gente não consegue nem imaginar, porque é muito maior. Então Deus muitas vezes nos tira de determinadas situações, de determinados lugares, de determinadas rodas, de determinadas mesas, para que a gente viva, é um impulso para que a gente viva aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele traçou para todos nós. Então, queridos, se alegre na certeza de que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes a porta fechada é um direcionamento de Deus para que a gente vá na direção que Ele está nos mostrando, na direção daquilo que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes nossos olhos naturais vão falar: meu Deus, como assim, Senhor? Meu Deus, aquela porta fechou. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. E a sua palavra também me diz para buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente vai lá em Mateus 6:33 e reflete sobre essa palavra. Então as coisas vão sendo acrescentadas, queridos. Nós vamos sendo levados para o caminho certo, nós vamos sendo instruídos para o caminho certo. E muitas vezes é diferente daquilo que a gente achou, porque a gente acha que Deus vai fazer do jeito que a gente quer que Ele faça. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele é que sabe como fazer, como remover, como tirar, como acrescentar, como curar, como transformar,
e nós vamos nesse relacionamento de confiança plena em Deus. Claro, sempre fazendo a nossa parte. O que nos cabe, andar conforme a palavra de Deus, andar em obediência, se relacionar com Deus, se conectar com Ele, ouvir a palavra do Senhor, ler a Bíblia, ler as Sagradas Escrituras, refletir, meditar na palavra de Deus, se cuidar, se amar. A sua parte você faz. Perdoar, se perdoar, amar as outras pessoas, perdoar as outras pessoas, andar em amor. A nossa parte a gente faz. A parte de Deus, Ele vai fazer com toda a certeza. E a gente vê essa palavra de coragem, de encorajamento, de incentivo para a gente, queridos, lá em Romanos 12, 12. Guarde essa palavra no seu coração. Medite sobre essa palavra hoje ao longo do dia. Pegue esse versículo, queridos, alguns minutinhos que seja, depois você vai aumentando. Pegue esse versículo que seja, feche seus olhos e pense nele. Pense nele, pense em cada palavra desse versículo e permita que essas palavras entrem no seu coração e assim vai gerando uma transformação na sua vida. Vamos lá, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Queridos, alegrem-se na esperança. Muitas vezes a gente está passando por um desafio muito grande e a gente fica ali se perguntando, meu Deus, a Bíblia me diz que é para eu me alegrar sempre. Como que eu vou me alegrar diante dessa situação, diante dessa circunstância? Como que eu vou me alegrar? Mas eu quero alegrar porque eu sei que a alegria é um princípio do Senhor. Claro, queridos, nós somos seres humanos, tristeza também faz parte, também é uma emoção, é algo que a gente ouve, é algo que a gente vê, a gente sente tristeza, a gente se compadece. Mas o que Deus nos convida para que a gente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que a gente dê graças e que a gente se alegre. Como é que eu vou me alegrar diante de uma situação dessa? Aqui está a resposta. Eu me alegro na esperança. Então, eu preciso puxar para minha memória, preciso puxar da minha mente, para minha vida, aquilo que me traz esperança. Então, o que traz esperança? É ali que está a alegria. Alegre-se na esperança. Não é para me alegrar diante de um desafio, diante de uma circunstância, diante de uma notícia. É para me alegrar na esperança de que aquela circunstância pode ter chegado, aquela notícia pode ter chegado, mas espera aí, eu vou me alegrar na esperança porque eu conheço o meu Deus. Eu conheço e sei que não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para Ele. Então, vou me levantar sobre a palavra de Deus. Eu vou me levantar em saber quem Deus é. Eu vou me levantar e vou declarar vida sobre essa circunstância. Eu vou declarar a palavra de Deus. Eu não vou ficar prostrada, não vou ficar abatida, não vou ficar ali rolando no cobertor triste. Claro, a gente recebe uma notícia, fica, mas esse não é um lugar de morada. Esse não é um lugar para a gente fazer uma casa ali naquela notícia, naquela tristeza. Aconteceu, fiquei triste, o que eu já faço? Já faço uma oração, já entrego nas mãos do Senhor essa circunstância. Eu me levanto porque eu conheço o Deus do impossível. Eu me levanto porque eu sei, porque sei que absolutamente nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Então eu me levanto diante da fé, diante da palavra de Deus, e eu vou declarar sobre aquele assunto. Seja lá o que for, você encontra a resposta na Bíblia. Você vai encontrar uma palavra exatamente de acordo com aquela circunstância e você vai se levantar. E você vai pegar esses versículos e você vai declarar a palavra de Deus com a fé no seu coração de que não existe impossível para Deus. Você vai riscar do seu dicionário da sua vida a palavra impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. E uma vez que a gente acredita nisso, que é verdade, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho certeza que é assim. Eu tenho certeza que nada é impossível para Deus. Assim as coisas passam a acontecer na nossa vida. E a gente se alegra na esperança. Eu vou puxar da memória. Qual é a situação? Eu já vou enxergar além, não estou olhando para essa situação. Eu não estou olhando para essa circunstância, mas eu já estou olhando para o resultado. E é essa esperança que vai dar alegria. Eu vou me alegrar nessa esperança. Eu agora não estou vendo.
Não tô vendo, mas peraí, mas eu conheço o Deus do impossível. Eu sei que não é nada impossível para Deus. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas e nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar. Então vou me alegrar na esperança, porque eu já tô vendo essa situação resolvida. Seja lá o que for, seja lá qual for a área da sua vida, queridos, que de repente hoje você está passando por esse desafio, você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel e você não consegue ver, você vai se levantar sobre essa situação hoje e você vai declarar a vida, você vai declarar a palavra, você vai declarar o nome que está acima de todo e qualquer nome, seja lá o que for, o nome de Jesus está acima dessa circunstância e você vai acreditar, você vai receber essa palavra com fé e você vai declarar essa palavra cheia de fé sobre essa circunstância, você vai se alegrar nessa esperança, na esperança de que essa situação já foi resolvida. E aí o conselho segue: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Está na tribulação, recebeu a notícia, seja lá qual for, seja paciente, se levanta, declara essa palavra. Seja paciente na tribulação. Não seja do tipo de pessoa que qualquer coisinha já desiste, já quer pular fora do barco, já fica colocando Jesus em xeque, já duvida do amor de Deus, já acha que Deus não pode fazer todas as coisas. Opa, peraí, eu vou ser paciente na tribulação. Eu vou ser daqueles que permanecem. Você daqueles que insistem na palavra de Deus, insiste na oração, que continua a declarar a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que se apega ainda mais em Deus, se apega ainda mais no Senhor, mas não pula fora do barco. Não, permanece, ainda se agarra ainda mais em Jesus. Se agarra em Jesus, se agarra naquele que pode todas as coisas, no nome que está acima de todo e qualquer nome. Então você paciente na tribulação. E segue aqui e persevere na oração. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vê pessoas que recebem alguma notícia, a primeira coisa que elas fazem é parar de orar, se afasta do Senhor, fica ali prostrado, sucumbe àquela circunstância momentânea. Mas Deus nos deu espírito, queridos, de equilíbrio, de poder, de alegria. A gente declara a palavra de Deus, de poder, de amor, de equilíbrio. A gente vai declarando a palavra de Deus. Todas as vezes que Deus diz na Bíblia que é pra gente fazer alguma coisa, Ele já nos deu plena capacidade de fazer. Então como é que eu faço? Acreditando. Acreditando que essa palavra é para mim. Acreditando que sim, é para mim sim que Deus está falando isso. Acreditando na palavra de Deus, que entra, é viva, é eficaz, ela entra, ela vem como uma flecha no meu coração. E ela vai transformando toda a minha vida. Então eu creio nessa palavra. Por eu crer nessa palavra, eu vou me levantar sobre qualquer coisa que aconteça. Eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou entender que a porta fechada é Deus me direcionando para aquilo que é certo, me protegendo, me livrando, me guardando, me abençoando. E assim nós vamos tendo esse relacionamento de plena confiança em Deus. Basta, queridos, você olhar para a sua própria vida e você pensar em algum momento que você queria porque queria que alguma coisa acontecesse, acabou não acontecendo ali e dali a pouco veio a resposta. E você para e pensa, meu Deus, obrigada. Realmente não era para eu ter ido para aquele caminho, não era para aquilo ter acontecido na minha vida, porque se tivesse acontecido na minha vida daquela forma, eu hoje não estaria vivendo o extraordinário, eu hoje não estaria vivendo o sobrenatural, eu hoje não estaria vivendo exatamente o plano que o Senhor traçou para minha vida, o plano, o propósito que o Senhor tem para mim. Queridos, Deus tem um plano para todos nós? Tem. Ele nos deu o livre-arbítrio? Também. Então como é que a gente faz? Anda em comunhão com Deus. Escolha sempre obedecer a Deus. Escolha caminhar conforme a palavra de Deus. Escolha pela fé receber a palavra de Deus no seu coração, acreditar, transformar a sua mente, não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar a sua mente, queridos. Transformar, renovar a sua mente. Aqui em Romanos também, um pouquinho mais acima do que esse versículo de hoje, Romanos 12:2, nós encontramos essa palavra. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver, né, queridos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, como é que eu faço? Aqui está escrito, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É tudo de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer mudar outra pessoa, quer mudar as circunstâncias, quer mudar. Mas é o momento, queridos, da gente ficar quieto, fechado, em quietude, em silêncio, entrar em sintonia com Deus, se conectar com Deus
ver o que nós precisamos transformar na nossa mente, o que está em desordem, que precisa ficar em ordem, equilíbrio emocional, paz, alegria, amor, paz que excede todo e qualquer entendimento. Então eu vou me alinhar com a palavra de Deus. E assim as coisas vão sendo transformadas fora, sempre de dentro para fora, de dentro para fora. Então, queridos, voltando aqui para o nosso versículo do dia, Romanos 12:12. Alegre-se na esperança. Então, eu não vou me alegrar na circunstância, eu vou me alegrar na esperança, na certeza de que aquilo ali já foi resolvido. Eu já vou declarar a palavra de Deus, já vou declarar vida sobre esse assunto, sobre esse vale de ossos secos. Eu já vou pegar os versículos correspondentes. Eu vou me levantar e eu vou declarar, e declarar de novo, e vou gerando vida sobre esse assunto, e também vai de dentro para fora. Cada vez que as palavras saem da nossa boca, querido, elas saem com poder, elas saem com vida também, e ela vai alcançar o destino, ela vai alcançar, queridos. A palavra de Deus, ela dá efeito, ela tem resultado, ela é viva e ela é eficaz, queridos. E Deus também nos diz que a palavra dele, ela nunca volta vazia. E ela sempre vai alcançar o propósito pela qual ele a enviou. Então não volta vazia. Então essa palavra vai gerar vida. Seja lá para onde você está lançando essa palavra de vida, ela vai chegar lá e ela vai alcançar. Então você vai se alegrar na esperança. Você vai ver essa situação já resolvida e você vai ter alegria. Porque você já vai ver tudo absolutamente resolvido. Você não vai olhar para agora, você já vai olhar para tudo completamente resolvido. Você vai visualizar, você vai enxergar essa situação com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Na certeza de que tudo já foi resolvido por Deus, porque nada é impossível para Ele. Você vai se alegrar nessa esperança. Sejam pacientes na tribulação. Tá na tribulação? Você vai ficar ali paciente, vai persistir, vai insistir, vai continuar a declarar a palavra de Deus. Não vai ser daqueles impacientes que qualquer coisa já começa a duvidar de Deus. Ah, não sei se Deus existe. Ah, não sei. Ah, Jesus... Não, que isso? Nós somos daqueles que permanecemos. Nós permanecemos. Nossos pés estão firmados na rocha. E essa rocha tem um nome, e é Jesus. E nós estamos, porque queremos estar em plena comunhão com Ele, no amor, debaixo das asas dEle, permanecendo, guardados, blindados, protegidos pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós seremos pacientes na tribulação e vamos perseverar na oração, que nada nos afaste da oração. Seja notícia boa, seja notícia que a gente não queria receber, a gente vai perseverar, a gente vai continuar, a gente vai insistir na oração e orar de novo, orar de novo. Ah, mas eu só tenho 1 minuto para orar, vai se conectar com Deus, vai perseverar na sua oração. Tem 1 hora, vai perseverar na oração, vai orar, vai rasgar seu coração para Deus, vai entregar tudo nas mãos dele, seja qual for o tamanho do desafio. Saiba, mais uma vez eu vou dizer que o nome de Jesus está acima disso. Isso que você de repente está achando que é um desafio, uma montanha enorme, Deus olha e fala, só isso? Deixa eu remover isso aqui. Então, queridos, se conecte com Deus, permaneça conectado com Deus, permaneça conectado com o Senhor. Então a gente encontra aqui essa palavra de encorajamento para a nossa vida. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Continua. Ora todos os dias, queridos. Ore todos os dias e você muitas vezes, de repente, recebe uma notícia, de repente você está no lugar onde você, naquele momento, ele não tem como realmente, mas você pode sussurrar o nome de Jesus, você pode se conectar com Ele, ali mesmo onde você está, você pode se conectar a Jesus. Jesus, fique aqui comigo. Jesus, esteja aqui comigo nesse momento. Jesus, não solta minha mão. Jesus, fique aqui, me dê entendimento sobre essa palavra. Jesus, eu não sou nada sem o Senhor. Jesus, o seu amor vale mais do que a vida. Jesus, porque dependendo do momento que estamos, nem tem nem palavra para dizer, mas o nome de Jesus está guardado na nossa mente, no nosso coração, no nosso DNA, para todo sempre. E a gente fala o nome dele, Jesus, fique aqui comigo. Jesus, tudo que eu preciso hoje é do seu colo. Jesus, tudo que eu preciso hoje, eu não vou te pedir nada, eu só quero a sua presença, só quero que o Senhor fique aqui comigo segurando a minha mão. Jesus, hoje eu só quero
deitar assim como João. Eu só quero repousar, descansar a minha cabeça sobre o seu peito, ficar sentindo o seu amor. Jesus, hoje eu só quero o seu colo, seus braços amorosos. Jesus, hoje tudo que eu quero é o Senhor. E assim, queridos, nós vamos dia após dia. Renove o seu amor, renove a sua alegria, renove a sua esperança, renove a sua paz. Nesse dia, queridos, medite em Romanos 12:12 e faça, Romanos 12:12, e faça aquilo que está escrito. Lembrando que todas as vezes na Bíblia que a gente encontra uma instrução, Deus já nos deu plena capacidade de seguir exatamente essa instrução. A nós cabe querer, cabe fazer, cabe executar, cabe acreditar, cabe seguir sobre essa palavra. E quando você menos imaginar, queridos, você vai estar contando testemunho, você vai estar chorando de alegria, você vai estar ali falando, meu Deus, obrigada, obrigada, porque mais uma vez o seu favor esteve sobre a minha vida, a sua bondade, os milagres do Senhor. E os milagres, queridos, são diários. Acordar é um grande milagre, que a gente saiba ter gratidão, agradecer ao nosso Deus por tudo o que Ele faz na nossa vida. Queridos, tudo é tudo, tudo. Que a gente tenha sempre esse relacionamento de plena confiança com o nosso Deus. Amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Mais uma vez eu vou dizer, meditem Romanos 12:12. Seja lá o que você está passando, se levante sobre isso e declare vida, declare a palavra de Deus, declare o nome de Jesus, o verbo vivo que se fez carne, Jesus que nos ama de forma incondicional. Se alegre, queridos, se alegre, alegrai-vos, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Viva esse relacionamento de confiança com o Senhor, fazendo a sua parte, com certeza Deus vai fazer a parte dele. Queridos, amados, preciosos, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui agora no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada também. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, nosso Rei dos Reis, nosso maravilhoso, nosso doce amor amado, Senhor Jesus. Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. E lembre-se, queridos, de meditar em Romanos 12:12. Desde que essa palavra entre no seu coração, transforme todo o seu dia, seu momento, sua circunstância, sua vida, em nome de Jesus. Rosângela, Márcia, Angélica, amém, minha querida, obrigada, Deus te abençoe também. Emília, Ana, amém, minha querida, obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho, Deus seja louvado, amém, amém, amém. Ana, recebo com alegria e gratidão essas palavras tão amorosas. Sabrina, Margarida, Siqueira, Jusilene, Rafa, Ana, Jorge, Rogerinho, Cecília, Maristela, Fê, Daura, beijo, Fê, no seu coração, minha amiga. Paulo, Marcinha, Cássia, Lição, Cleide, amém, Lição, Rejane, Widson, Edileuza, André, Rodrigo, Salve, outra Roseli, soldada de Larissa, bom dia, Larissa, Deus te abençoe, minha querida. E todos vocês que estiveram aqui na live, queridos, um beijo no coração de todos, até amanhã, quinta-feira. Alegre-se, queridos, alegrai-vos, 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 renove a sua mente pelo poder da palavra de Deus. E até amanhã, em nome de Jesus.